Olá, esta é uma aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1. Nesta aula vamos estudar circuitos mistos de resistores. Para o estudo do circuito série paralelo, ou seja, um circuito misto, utilizaremos três resistores, sendo eles R1 de 1000 ohms, R2 de 1200 ohms e R3 de 22.000 ohms. A associação de resistores será conectada em uma fonte de alimentação de 5 volts. O circuito misto é formado pelo resistor R1, que está em série com a associação em paralelo dos resistores R2 e R3. A resistência total do conjunto de resistores será da ordem de 2,14 kΩ. A corrente total, que é a mesma corrente que circula no resistor R1, é dada pela tensão da fonte de alimentação dividida pela resistência total. Assim, 5 volts sobre 2,14 kΩ, resultando em uma corrente da ordem de 2,34 mA. Deste modo, a corrente no resistor 1 também será de 2,34 mA. A queda de tensão neste resistor pode então ser determinada utilizando-se a lei de Ohm. Assim, VR1 é igual a R1 vezes IR1, resultando então em uma queda de tensão de 2,34 volts. A seguir, podemos utilizar a lei de Kirchhoff das tensões para encontrar a tensão resultante nos resistores R2 e R3, chamada aqui de VR2 igual a VR3, que será então a tensão da fonte menos a queda de tensão no resistor R1, resultando então em 2,66 volts. Por fim, podemos aplicar a lei de Ohm em cada resistor, R2 e R3, encontrando as correntes que circulam pelos mesmos. Deste modo, o IR2 será 2,22 mA e IR3 será 0,12 mA. A corrente total, que é a corrente no resistor R1, é a corrente que chega no nó formado pela conexão de R1 com R2 com R3. Lembrando da lei de Kirchhoff das correntes, que a corrente que entra em um ponto deve ser a mesma das correntes que saem daquele ponto, então IR1 deve ser igual a IR2 mais IR3. Portanto, 2,34 mA deve ser igual a 2,22 mili mais 0,12 mili. Assim, comprova-se a lei de Kirchhoff das correntes, pois 2,34 mA, que é a corrente no resistor R1 e que entra no nó, é igual à soma das correntes que saem do nó, que também resultou em 2,34 mA. Vamos realizar agora a demonstração da aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1, utilizando o laboratório remoto Visir para o estudo de circuitos mistos de resistores. Inicialmente, faça o acesso ao laboratório remoto. A seguir, clique em Circuitos 1 e, na sequência, Iniciar experimento. O laboratório sobre circuitos mistos, ou seja, circuitos série paralelo de resistores, inicia com a implementação do circuito de resistores formado por R1 de 1000 ohms em série com a associação de R2 em paralelo com R3, sendo que R2 é de 1200 ohms e R3 é de 22.000 ohms. A resistência total do conjunto terá como valor algo em torno de 2,14 kΩ. Vamos então inicialmente implementar o circuito misto no laboratório remoto. Vamos localizar os resistores de 1K, 1,2K e 22K. Conectamos o resistor R1 em série, que ficará em paralelo com R2 e R3.
vamos interligar o resistor R1 com R2 e a seguir com R3 também. A parte inferior dos resistores R2 e R3 interligamos, formando a associação em paralelo de resistores. Inicialmente vamos medir a resistência total do conjunto de resistores, conectando o multímetro para medirmos resistência. Lembrando que o valor a ser encontrado é da ordem de 2,14 kΩ, portanto vamos utilizar a escala de 20 kΩ. Vamos realizar a medição, encontrando o valor de 2,1 kΩ, que está próximo ao valor esperado ou valor calculado. Lembrando que os resistores do laboratório remoto Vizir têm uma tolerância de 5%. A seguir, vamos conectar este circuito em uma fonte de alimentação de 5 volts e vamos medir as tensões e correntes nos elementos do circuito. Então, inicialmente, conectamos o circuito na fonte de 5 volts. Vamos ajustar a fonte para 5 volts, então. E o multímetro para a medição de tensão contínua na escala de 20 volts. Vamos realizar a medição, encontrando 5 volts, que é a tensão da fonte. A seguir, vamos medir a tensão no resistor R1 e a tensão resultante no conjunto R2 com R3. Lembrando que a lei de Kirchhoff das tensões determina que a soma das tensões ao longo de um caminho fechado deve resultar igual a zero. Portanto, a tensão de 5 volts da fonte de alimentação deve ser distribuída entre os resistores R1 e a associação de R2 com R3. Vamos medir então a tensão apenas no resistor R1, encontrando 2,35 volts. Agora vamos medir a tensão resultante no conjunto R2 com R3, encontrando 2,65 volts. Estes valores devem ser registrados na tabela 1, na coluna correspondente. A seguir, vamos medir as correntes nos elementos do circuito, registrando os valores na tabela 2, na coluna correspondente à medição de corrente. Vamos então desfazer a conexão do multímetro que estava configurado para medir tensão e agora vamos ligar então a fonte de alimentação ao terminal de corrente do multímetro e a saída do terminal de corrente vamos conectar de volta ao resistor R1. Desta maneira, esta conexão permite então que se meça a corrente da fonte de alimentação, que é a mesma corrente que circula pelo resistor R1. Ajustamos a escala de corrente para 20 mA e realizamos a medição, encontrando 2,38 mA. Esta então é a corrente total do circuito, que é a mesma corrente em R1 e que é a corrente que chega no nó em que está conectado R1, R2 e R3. Portanto, a corrente que mediremos em R2 somada com a corrente que mediremos em R3 deve resultar justamente neste valor medido para R1, comprovando-se assim a lei de Kirchhoff das correntes. Vamos então desfazer a conexão, ligar novamente a fonte de alimentação no resistor R1 e agora vamos abrir a conexão do resistor R2 para medir a corrente neste resistor. Vamos então desfazer esta conexão e ligar o resistor R3 diretamente no resistor R1. Percebam então que o resistor R2 está em aberto. Assim,
Conectamos então o terminal de R3, que foi conectado a R1, ao multímetro, e a saída deste vamos conectar de volta no resistor R2. Vamos medir a corrente, encontrando então, quando ocorre este erro, repetimos a medição, encontrando 2,25 mA como sendo a corrente no resistor R2. Por fim, retornamos então a conexão de R2 com R1, deixando o resistor R3 em aberto. A seguir, vamos conectar o multímetro então para medir corrente na conexão de R2 com R1 e o retorno ou outro terminal do multímetro conectamos de volta no resistor R3, encontrando então uma corrente de 0,12 mA. Estes valores, como dito anteriormente, devem ser registrados na tabela 2. Desta maneira, com a soma das correntes em R2 e R3, devemos encontrar o valor medido em R1, comprovando a lei de Kirchhoff das correntes. Então, nesta aula de laboratório, estudamos a associação em série e em paralelo de resistores, ou seja, o circuito misto de resistores, e estudamos também a lei de Kirchhoff das tensões e a lei de Kirchhoff das correntes. Agradecemos a atenção de vocês e aguardamos até as próximas aulas.